É quinta-feira, pré-sextou. Bom contar com a sua companhia sempre aqui no Band Cidade, neste nosso encontro. Seguimos juntos pela próxima meia hora. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, friozinho gostoso na Serra da Mantiqueira. Noite gelada, hein? 11 graus neste momento. Sua participação vem pelo 997168021. Estamos também sempre conectados para o planeta inteiro. Na internet, só acessar bandvale.com. Saideira no giro de imagens. Noite fria também em São José dos Campos. 15 graus agora. Em frente com o que é notícia, excelente noite para nós. Este é o Band Cidade, o seu jornal do início da noite. Hoje a Câmara de Ubatuba, no Litoral Norte, realiza a última audiência pública para discutir a autorização de um empréstimo milionário que a Prefeitura pretende fazer. O município pretende pegar emprestado da Caixa Econômica Federal 170 milhões de reais. Quem vai acompanhar a audiência pública de logo mais é o Matheus Agostinho. Oi, Matheus, boa noite. Oi, Otávio, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Começa em breve, às 7 horas da noite, mais uma audiência pública, a última audiência pública a respeito do empréstimo que a prefeita Flávia Pascoal, aqui, prefeita de Ubatuba, quer fazer junto à Caixa Econômica Federal. Um empréstimo milionário de 170 milhões de reais. Essa audiência pública está com a casa cheia, como a gente consegue ver. Tem muita gente aqui atrás de mim. O pessoal está até gritando aqui, mostrando realmente a presença deles. Este empréstimo milionário, então, será feito por meio do programa Finisa, o financiamento à infraestrutura e ao saneamento. Destes 170 milhões de reais, 120 milhões serão destinados para a construção do novo hospital municipal e o restante, 50 milhões, serão utilizados para obras de infraestrutura aqui no município. Otávio, essa operação financeira ainda depende, claro, da aprovação dos vereadores, por isso que eles estão também realizando essas audiências públicas aqui com a população. Na verdade, foram feitas 4 audiências públicas, agora esta é a última, e eles vieram aqui debater com a população, saber o que eles acham a respeito disso, esclarecer alguns detalhes, tirar algumas dúvidas da população. Então é isso que será realizado também no dia de hoje, nessa última audiência que será realizada. Essa audiência era para ser realizada na Câmara dos Vereadores, mas foi transferida aqui para o Teatro Municipal, até para caber mais pessoas e também, segundo a Câmara, garantir mais conforto para o pessoal. Como eu disse, então, foram 3 audiências públicas, essa é a 4ª, que será realizada no dia de hoje. A gente, claro, vai seguir acompanhando. A prefeita Flávia Pascoal é a mais esperada para chegar aqui, mas até o momento ela não compareceu. Vamos aguardar ver se ela chega aqui neste evento de hoje ou não, mas claro, a gente vai seguir acompanhando e preparando uma matéria especial para aparecer nos jornais de amanhã. Então a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes e qualquer novidade também a gente volta para deixar a população informada. Otávio, é com você no estúdio. Maravilha, valeu demais, Matheus Agostinho, com as informações. O benefício vem, mas fica uma dívida de 170 milhões de reais. Esse é o valor total do empréstimo que a Prefeitura de Ubatuba pretende fazer para investir em obras de infraestrutura e mobilidade e também a construção de um hospital. Muito bem. Olha, a polícia investiga o caso de uma idosa de 74 anos que foi atacada por 5 cães na cidade de Natividade da Serra. O caso aconteceu nesta segunda-feira e a vítima precisou ser socorrida ao hospital. Os moradores acusam o dono de negligência e pedem providências, já que este não foi o primeiro ataque. Os machucados ainda não cicatrizaram. Com dificuldades para andar, hematomas e muita dor, Dona Abigail se recupera do susto. No início da semana, ela foi atacada por 5 cachorros no meio da rua em Natividade da Serra. Imagens de uma câmera de segurança registram o momento exato do ataque. Os cães saem pelo buraco no muro de uma casa, um a um. Em seguida, a aposentada de 74 anos cai e é atacada com mordidas nas pernas, braços e costas. 2 homens correm para socorrer a idosa. Eu passei, os cachorros ficou latindo, né? E eu, normal, fui, nem mexi com eles, né? De repente, do nada, apareceu aquele enxame de cachorro, sabe? E eu senti muita dor e tô até agora sentindo muita dor, com dificuldade para andar, para sentar, para dormir, para tudo. O Mário e a Débora são filhos da Dona Abigail.
Eles estão preocupados com a mãe e esperam que a situação seja resolvida para evitar outros ataques. O Mário é cadeirante e também teme pela segurança dele quando sai de casa. Eu mesmo já quase fui atacado pelos cachorros. Segundo a família, 4 boletins de ocorrência já foram registrados sobre outros ataques dos mesmos cães. Só esse ano tem 4 boletins de ocorrência sobre essa situação, né? Mas mais pessoas foram atacadas, passaram medos, sustos. E foi exatamente aqui que a dona Abigail foi atacada pelos 5 cachorros. E depois da ocorrência, ela foi socorrida por pessoas que passavam aqui pela rua. Ainda de acordo com moradores aqui do centro de Natividade da Serra, dentro desta casa existem mais de 10 cães. Conseguimos gravar alguns cachorros pelos buracos do portão. São muitos, bravos e causam medo nos moradores. Dona Isabel mora na rua há muitos anos e tem mudado a rotina para não correr o risco de ser atacada. Eu estou indignada com isso, porque a polícia não faz nada, ninguém faz nada. E eu acho que estão esperando uma pessoa morrer. O seu José não teve a mesma sorte. Ele já foi atacado pelos cachorros, registrou o boletim de ocorrência e está processando o tutor dos animais. Larga o portão aberto, cheio de furo para o muro, por onde eles saem, e são 5 bravos mesmo. Eu levei um furo na panturrilha, nessa região aqui. Você imagina só, né? Uma idosa de 74 anos sofreu esse ataque, uma sobrevivente, né? O julgamento que pode condenar o policial acusado de atropelar o filho do prefeito de São José dos Campos em Dublin, na Irlanda, foi adiado mais uma vez. João Henrique Ferreira perdeu a perna depois de ser atropelado por um carro da polícia irlandesa. O caso foi em 2023. De lá para cá, a família do estudante tenta que os culpados sejam responsabilizados. Essa foi a terceira vez que o julgamento sobre o caso envolvendo João Henrique Ferreira, filho do prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, foi adiado em Dublin, na Irlanda. Em 2023, ele foi atropelado por uma viatura da Garda, a polícia irlandesa. Devido ao acidente, o estudante precisou amputar a perna direita. O policial acusado pelo atropelamento conseguiu um novo prazo para o julgamento. Os advogados dele alegaram pouco tempo para elaborar a defesa do policial. Pelo celular, a mãe do João e primeira-dama de São José dos Campos, Sheila Tomás, acompanhou sobre a audiência do filho. Triste, né? Porque a gente espera que se resolva o mais rápido possível. Infelizmente, os advogados estão usando todas as brechas legais para conseguir empurrar e ganhar tempo, ganhar mais prazo. Eles alegaram que não tiveram tempo de preparar a defesa. E aí, nesse momento, o promotor público, então, se adiantou e falou, já que ele está preparando a defesa, ele vai se declarar inocente. E eles confirmaram que ele pretende se declarar inocente. João Henrique passou por 2 novas cirurgias recentemente. Por recomendação médica, ele não viajou até a Irlanda para acompanhar o julgamento de hoje. Uma nova data foi marcada para o julgamento. Agora será no dia 12 de janeiro de 2026. Não cabe recurso dessa decisão, portanto, não há possibilidade de um novo adiamento. Existe ainda a possibilidade do policial ser levado a julgamento com o júri. Ele pode ser condenado à prisão e o pagamento de multa. João estudava na Irlanda e trabalhava como entregador quando aconteceu o acidente. Nesse momento do dia 12 de janeiro, aí a audiência já vai ser o quê? Já vai colocar numa instância mais agravada, porque ele provocou uma lesão corporal gravíssima. Então, essa lesão corporal, que é a amputação do João, leva para uma instância superior. Provavelmente ele vai ter, a partir de então, determinado um novo tipo de julgamento que vai comparecer com o júri. Um grupo de criminosos que usava postos de combustíveis para lavagem de dinheiro foi alvo de uma grande operação nesta quinta-feira. Polícia Militar, Ministério Público, Secretaria da Fazenda de São Paulo e Receita Federal atuaram no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo. Uma delas foi Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Os criminosos somavam cerca de 7 bilhões de reais em autos de infração e meio bilhão em débitos em dívida ativa com o Estado. Segundo as investigações, o esquema contava com a participação de uma facção criminosa. E a Polícia Civil de São Sebastião ainda procura pelo terceiro suspeito de envolvimento na morte de um professor de 44 anos na cidade. 2 adolescentes foram apreendidos, suspeitos de participação no crime. O caso é investigado como latrocínio, que é um roubo seguido de morte.
O corpo do professor, de 44 anos, foi encontrado enterrado em uma área de mata de difícil acesso no bairro Camburi, em São Sebastião. A vítima foi identificada como Jucimar Barreto. Ele estava desaparecido desde a última quinta-feira. Segundo a polícia, o professor foi morto com golpes de machado. Aqui na delegacia de São Sebastião, onde as investigações estão concentradas, a polícia conseguiu apreender 2 adolescentes suspeitos de participar do crime que já estão à disposição da justiça. Um terceiro envolvido, maior de idade, continua foragido. Segundo os investigadores, os suspeitos mantinham contato com o professor havia cerca de 3 semanas. Neste período, teriam ganhado a confiança dele até que resolveram agir. Para a Polícia Civil, não restam dúvidas de que o objetivo final era o roubo, mas a ação acabou se transformando em um latrocínio. Um dos menores já é investigado por um outro homicídio, e o suspeito, que está foragido, também tem envolvimento em crimes anteriores. Giro da reportagem aqui no BC, são 7 horas em ponto, e a partir desta sexta-feira as temperaturas voltam a subir aqui na nossa região. Os detalhes ao vivo com o Lucas Rodrigues. Oi, Lucas, boa noite. Tudo bem, Otávio? Boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha aqui no Band Cidade, segunda edição. Exatamente isso, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre altas temperaturas que voltam a se aproximar aqui do Vale do Paraíba a partir de amanhã, viu? Tudo isso por causa de uma massa de ar seco que chega até a nossa região, eleva as temperaturas e derruba a umidade relativa do ar, Otávio. E daí voltam aquelas dicas e orientações básicas com relação à hidratação, com relação também às queimadas, aos incêndios que podem voltar a acontecer aqui no Vale do Paraíba. Para a nossa região, a máxima prevista a partir de amanhã é de 28 graus. Na Serra da Mantiqueira, a máxima chega aos 20 e no litoral norte, máxima esperada de 24 graus. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, essas condições podem facilitar as ocorrências de queimadas em áreas de vegetação, o que volta a ser uma preocupação na nossa região, então, a partir de amanhã, Otávio. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, também divulgou um alerta para o Vale do Paraíba sobre intensidade dos ventos. Alerta classificado como de perigo potencial, o que indica ventos fortes para toda a região costeira e também para a região do Vale do Paraíba. A gente sabe que tempo seco acaba causando queimadas e ventos fortes também ajudam na propagação de queimadas. Por isso é importante estar atento, um alerta que vale para toda a nossa região. Otávio, volto com você. Muito bem, valeu demais, Lucas Rodrigues, com as informações ao vivo para a gente. Essa oscilação no clima e nas temperaturas prejudicam demais, né, a nossa saúde. Complicado aí para os próximos dias também. O IBGE divulgou hoje a prévia da inflação oficial de setembro aqui no Brasil, que ficou em 0,48%. O impacto maior foi causado pelo preço da energia elétrica. O número representa um aumento em relação a agosto, quando o IPCA 15 havia registrado uma queda de 0,14%, que foi a primeira deflação no país em mais de um ano. Setembro deve ser impactado pelo grupo de habitação, especialmente da energia elétrica, por conta do fim do bônus de Itaipu, ou seja, a conta de energia ficou mais cara, pesou no bolso e causou um efeito dominó aí em toda a economia também, né? O Band Cidade entra em sintonia com a Rádio Repórter das Estradas. O movimento nas principais rodovias que cortam a nossa região é informação que chega agora ao vivo com Vandi Venino. Fala, Vandi, boa noite. Boa noite, Otávio. Olha, no sentido São Paulo da rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, do quilômetro 105 ao quilômetro 110 da pista expressa, trânsito congestionado devido ao alto fluxo de veículos. Trânsito carregado também pela rodovia Dutra, sentido São Paulo, em São José dos Campos, do quilômetro 140 da pista expressa até o quilômetro 147, e isso se deve ao alto fluxo de veículos. Já no sentido Rio de Janeiro, da rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, pela pista expressa, trânsito intenso do quilômetro 148 ao quilômetro 145. A rodovia Oswaldo Cruz, ligando o Vale ao litoral norte, com trânsito normal nos dois sentidos, tempo chuvoso e visibilidade reduzida. A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, o motorista encontra também trânsito normal para os dois sentidos e visibilidade baixa, pistas escorregadias devido às chuvas que caíram na tarde de hoje e começo da noite também. Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando com 5 embarcações, 30 minutos para ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu demais, Vande, pelas informações. Motorista sempre sintoniza 102.9, fica muito bem informado. Informação e música de qualidade, hein? A melhor seleção musical do rádio é na Band Vale FM. Muito bem, agora são 7 horas e 4 minutos.
Uma feira de empregos no Shopping Oriente, em São José dos Campos, está com cerca de 1.500 vagas disponíveis. Olha só, hein? Os interessados têm até o próximo sábado, dia 27, para conferir as oportunidades. Entre as vagas, opções também para trabalho temporário para o Natal. Os candidatos podem levar os currículos ou fazer o cadastro por lá. Oportunidade, então, para fechar essa reta final de 2025 com emprego, né? Aí no mercado de trabalho. Eu vou para o intervalo, uma pausa para o cafezinho. Partiu, desceu a serra. Essa é Caraguatatuba. Faz 18 graus por lá neste início de noite. Seguimos sempre conectados na internet. Só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Hora certa para você agora, 7 horas e 5 minutos. Até já. Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. É aniversário, meu Brasil, da Casas Bahia! Você vai na loja ou no zap do vendedor e negocia a melhor condição. Pode ser mais crédito, desconto no Pix, um parcelamento especial, mais prazo na primeira parcela. É olho no olho, é zap no zap e negócio fechado, Brasil. Foi na loja do concorrente e achou uma TV com mais vantagens? Duvido! Mas se achar, tira foto e vem negociar. E nesse aniversário é a garantia de que o melhor negócio tá aqui, na Casas Bahia. Casas Bahia, dedicação total a você. O mês nem terminou e o dinheiro acabou? A Semana da Grana voltou! 300 mil reais só no quarto sorteio, isso mesmo, são 300 mil reais só pra nossa região e tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil, no segundo e terceiro, 20 mil reais em cada. No Super Giro, 30 prêmios de 1.500 reais e no quarto sorteio, 300 mil reais, isso mesmo, 300 mil de uma só vez. Vale Cap é regional, hein? Fala, doutor Isael! Fala, doutor Isael. Eu sou a Ellen aqui de Taubaté. Eu gostaria de saber se é verdade que a enxaqueca com aura, ela pode causar AVC. Olá, Ellen. Muito obrigado pela sua pergunta. Nós temos que diferenciar duas entidades, uma enxaqueca e outro é o acidente vascular cerebral. Tá? Elas podem se convertir porque tudo envolve cabeça, né? Então, mas vamos pensar que o acidente vascular cerebral tem uma situação onde envolve uma pessoa com um precedente ou genético ou então uma alteração relacionada à hipertensão arterial e doenças vasculares prévia. Tá? A enxaqueca é uma situação onde não oferece esse risco. É uma dor de cabeça do tipo hemicrania, só um lado da cabeça, e pode ter essas áureas visuais, né? Que são os escotomas, são os pontinhos brilhantes, alguns borrões. E o AVC, uma situação vascular do cérebro. Fala, doutor Isael! Acesse as redes sociais, Facebook e YouTube, Doutor Isael, e Instagram, Drisael Domingues. Programa Tudo com Estilo. Oferecimento da Vivere, o seu espaço de eventos em Campos do Jordão. D&D Shopping São Paulo e Eucatex, soluções para o conforto e bem-estar. Em Caraguatatuba, no litoral norte, a Câmara realiza neste momento uma audiência pública para discutir o projeto de lei que cria a taxa de manejo de resíduos sólidos urbanos, que é a taxa do lixo. Essas são imagens ao vivo da audiência que acontece neste momento. Uma segunda reunião já está marcada para a próxima segunda-feira. De acordo com a Prefeitura lá de Caraguatatuba, a cobrança é obrigatória para que os municípios continuem recebendo repasses da União, como financiamentos e convênios. Sem a taxa, Caraguatatuba pode perder investimentos e ainda sofrer sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Os moradores, então, participam neste momento dessa audiência pública que discute a criação dessa taxa do lixo lá em Caraguatatuba, no litoral norte. Moradores do Parque Meia Lua, em Jacareí, estão apreensivos após o desabamento de parte de um muro de uma obra no fim de agosto. De acordo com eles, mesmo após o reparo, a estrutura continua apresentando o risco de uma nova queda. Quando as obras foram concluídas e os moradores se preparavam para voltar para casa, foram surpreendidos com a qualidade do trabalho feito. Aqui, onde parte do teto caiu, os buracos foram apenas cobertos com cimento. A laje está visivelmente desalinhada e parece que vai ceder ao peso. As trincas nas paredes foram cobertas apenas até onde é possível ver. Assim que passam do forro, ficam à mostra novamente. Aliás, todos os buracos e rachaduras acima do forro ainda estão lá e ficariam escondidos se não fosse outro detalhe:
O forro caiu logo após ser instalado. Nesse outro ponto, a rachadura surgiu recentemente, indicando que a casa segue ruindo com o impacto. Das 6 casas que foram interditadas, 2 ainda não foram liberadas. A Cristiane morava em uma delas desde 1994. Agora, sem ter para onde ir, pula de casa em casa de parentes. Em casa, sabe? Eu não tenho para onde ir. Aí eu tô desempregada, eu não tenho renda nenhuma. E minha filha falou que tá esperando a resposta também para ver como vai ficar a situação. No final de agosto, a queda de parte do muro de uma obra de construção de galpões no Parque Meia Lua, em Jacareí, resultou na destruição parcial de 6 casas. Essa obra irregular já havia sido multada em mais de R$100 mil e estava embargada. Mas a construção não parou, até que o muro caiu. Os responsáveis pela obra foram responsabilizados e tiveram que arcar com a reforma das casas destruídas. Em 4 das 6 casas que haviam sido interditadas na rua, os moradores já puderam retornar. Nas 2 residências mais próximas à obra, quem vive aqui, ou melhor, quem vivia aqui, já que não pode voltar para casa, afirma continuar sem respostas da Prefeitura ou da Defesa Civil sobre quando pode voltar ou onde deve ficar até a liberação. Os moradores temem voltar, não só pela qualidade dos reparos, mas também porque, no último domingo, mais um pedaço da construção desabou. A falta de segurança é evidente em vários detalhes. Falava que é para mim evitar entrar aqui. E a senhora está evitando? Eu estou evitando. E minhas criações eu levei um pouco para casa de um e o meu cachorro está lá no São José. Porque eu não posso deixar os bichos aqui. Porque eu tenho medo, né? Porque disse que já caiu uma parte esses dias ali do muro. Incertezas, né? Por nota, a Defesa Civil de Jacareí informou que realiza um monitoramento técnico constante nas casas afetadas pelo desabamento. Das 2 casas que encontram-se totalmente interditadas, a avaliação do órgão é de que não há condições para um retorno seguro das famílias. Acrescenta ainda que há em curso negociação entre os moradores e a empresa responsável pela construção para a realização de adequação nos imóveis afetados. A liberação dos locais está condicionada à realização desses reparos. E a Justiça converteu de temporária para preventiva a prisão de Cristiano Teodoro Ribeiro, de 42 anos, suspeito de envolvimento no assassinato do advogado Leonardo Bonafé. A decisão foi tomada após o julgamento de 2 réus no caso que foram absolvidos. Segundo a Polícia Civil, Ribeiro teria sido o homem que dirigiu o carro quando o advogado foi morto. Leonardo, de 25 anos, era filho do advogado, então candidato à Prefeitura de São Luís do Paraitinga, Flávio Bonafé. Ele foi morto com pelo menos 6 tiros quando chegava ao trabalho em agosto do ano passado em Taubaté. Nós tentamos contato com a defesa do acusado e aguardamos uma resposta. Sua participação chega para mim pelo 997168021. Conta pra gente os problemas do seu bairro. Sua denúncia pode virar uma reportagem aqui no Band Cidade. São os nossos olhos espalhados pela região. Sua participação é uma contribuição preciosa para o nosso jornalismo. Conta tudo aqui pra gente. Vamos lá com as participações dessa quinta-feira. Oh, que coisa boa! Carlos, em São Bento do Sapucaí. Boa noite, Otávio e minha esposa Clementina. Estamos ligados no BC, o melhor jornal. Um abraço. Nossa temporada aí, né, do Band na Serra, maravilha, coisa boa demais. Ô, cidade gostosa, São Bento do Sapucaí, viu? Kaique em Taubaté, boa noite, Otávio. Abraço do Kaique, Angélica e Ézio de Taubaté, valeu demais, família ligado com a gente. De Pindamonhangaba chega o carinho, chega a mensagem também do nosso telespectador. Boa noite, Otávio, uma ótima quinta-feira para você. Estamos aqui sempre ligados no melhor jornal, valeu demais. Grande audiência lá em Pinda. Dionísio em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Estou aqui ligado no BC, melhor jornal do Vale. Abraços. E o frio, hein, Otávio? Pois é, aproveita que acho que só até amanhã, viu, Dionísio? Você viu aí nas informações, né? Depois vem uma massa de ar seco por aí. Juliano Pereira em São José dos Campos. Boa noite, equipe. Band Cidade, realidade dos fatos dia a dia. Valeu, Juliano, pelo carinho com a gente. De Pinda também. Boa noite, Otávio. Sempre ligadinho no melhor jornal. Que frio é esse? Pois é, frio só por hoje, hein? Amanhã já vai preparando aí que pode ser até que role praia, hein, no fim de semana. Coisa boa demais. Um abraço para os nossos telespectadores ligados aqui com a gente. Intervalo no Band Cidade. Vamos com imagens ao vivo da nossa querida Taubaté. Neste momento faz 17 graus na cidade. O Band Cidade também está na internet. Só acessar o nosso portal, que é o bandvale.com. Hora certa para você. Agora são 7h14. Até já.
Olá, tudo bem com você daí do outro lado da telinha? Então tá bom, nesse domingo, conexão total aqui na TV Band Vale, 8 horas da manhã. Você não pode perder, tá incrível o programa, hein? Eu te espero. Até lá! Quer vender ou alugar o seu imóvel? Está na dúvida sobre quanto cobrar? Sabe quem é a melhor pessoa para te ajudar? O corretor de imóveis. O profissional mais capacitado para fazer avaliações do mercado imobiliário. Com ele, você fica despreocupado e tem a certeza de fazer um bom negócio. Afinal, tranquilidade só com o corretor de imóveis. Oferecimento Cresce e Grupo Band. Vem aí o Pan-Americano de Beach Tênis. 16 países, 300 atletas. O maior campeonato de beach tênis das Américas. Solenidade de abertura com jogos Desafio Brasil versus Itália e Seleção Brasileira. Dia 25 a partir das 18 horas no Serra Mar Shopping. Entrada gratuita. Acompanhe toda a programação pelo Instagram Pan-Americano BT Brasil. Promoção Romagnoli Eventos. Apoio Prefeitura de Caraguá. O iogurte é um grande aliado para quem busca uma vida mais saudável. E agora, na versão copo, ficou muito mais prático para aqueles lanches rápidos, sem deixar de ser saudável. Iogurte Comevap, saúde no seu dia a dia. Prepare-se para fortes emoções. Nos dias 27 e 28 de setembro, a Stock Car chega ao Autódromo Velocitar em Mogi Guaçu para a 7ª etapa da temporada. Garanta já seu ingresso em tiqueteira.com.br. Competidores de 18 países estão reunidos em Caraguatatuba, no litoral norte, para o Campeonato Pan-Americano de Beach Tênis. As provas começaram hoje e vão até o próximo domingo, dia 28. A competição reúne cerca de 300 atletas. O evento conta com a cobertura completa aqui da Band e no sábado a gente transmite a competição ao vivo a partir das 5h30 da tarde. Imperdível, hein? Na tela da Band, essa competição super importante, competição internacional, que acontece em Caraguatatuba, aqui no nosso litoral norte. Olha, a nova reforma tributária que começa a ser implementada em 2026 pode causar dúvidas em algumas pessoas. A criação de 2 novos impostos relacionados ao aluguel de imóveis é um deles. Apesar da mudança de regra, especialistas afirmam que os inquilinos não devem ser afetados, mas é preciso estar atento aos novos contratos. A nova reforma tributária tem levantado dúvidas dos consumidores. Uma das mudanças é a criação do imposto sobre bens e serviços. Especialistas afirmam que esse novo imposto vai impactar diretamente o proprietário, que possui mais de 3 imóveis alugados. Com essa nova reforma tributária, o proprietário que tiver mais de 3 imóveis ou uma renda bruta anual acima de 240 mil, ele pode pagar até 40% de imposto. Então, o medo da população é que esse valor a mais, esse percentual a mais, seja repassado para os inquilinos. Segundo a medida, os tributos serão aplicados apenas sobre o rendimento do dono do imóvel e não devem atingir inquilinos. O maior objetivo, me parece, que dessa nova tributação é dificultar a sonegação. O mercado está assim meio sem saber o que vai exatamente acontecer. E a cidade de São José dos Campos recebe muitas pessoas de diversos lugares do Brasil e também de outros países, principalmente os estudantes, e a maioria deles tem cerca de 70% do orçamento comprometido com aluguel. É o caso da Sabrina. Ela trabalha como estagiária de engenharia da computação. Mineira, chegou há pouco tempo em São José dos Campos. Divide um apartamento com mais 3 pessoas. E mesmo assim, as contas estão apertadas. Hoje o aluguel corresponde a 70% do meu orçamento total mensal. Então, já fica um pouco apertado. A Daniela é advogada, especialista em direito condominial e imobiliário. Ela afirma que a reforma tributária não deve impactar os inquilinos que já estão com imóveis alugados, mas que é necessário se atentar a novos contratos. Os novos contratos vão estar baseados na nova tributação. Procura um corretor, um advogado ou um contador da sua confiança, que ele vai poder te apresentar tudo aquilo com base na nova legislação. Esse foi o Band Cidade de hoje. Quem segue ligado com a gente aqui na programação da Band, em instantes confere os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma excelente noite para nós e até amanhã.